Presa na Itália e condenada pelo Supremo Tribunal Federal, a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, renunciou ao mandato neste domingo. Zambelli foi condenada em maio a 10 anos de prisão por ter participado da articulação de um ataque cibernético aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral, isso em 2022, Síria. Pois é, André, essa investigação apontou que ela atuou junto com o hacker Walter Delgatti e também estaria por trás da emissão de um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes, então presidente do TSE. E Zambelli ainda foi condenada por perseguir à mão armada pelas ruas dos Jardins, né, do bairro paulistano, um homem, isso às vésperas da eleição de 2024. Você está vendo as imagens ali, ó, dela perseguindo o homem, olha lá, com risco danado de dar um tiro em alguém ali em si. Exatamente. Após a primeira condenação, a parlamentar deixou o Brasil e se refugiou, portanto, na Itália. No dia 29 de julho, ela foi detida pelas autoridades italianas e, desde então, segue no sistema prisional do país, enquanto Brasil e Itália discutem aí todo esse processo em torno da extradição dela. Em uma nota, a Câmara informou que a renúncia foi formalizada no domingo e que a presidência da casa determinou a convocação do suplente Adilson Barroso, também do PL paulista, para assumir o cargo deixado por ela. Pois é, a dúvida que fica essa decisão de Zambelli de renunciar vem depois, de a Câmara enfrentar aí um forte desgaste político ao manter o mandato dela, contrariando inclusive determinação do STF. Essa medida acabou sendo anulada por liminar do ministro Alexandre de Moraes e confirmada de forma unânime, pela primeira turma aí do STF. A defesa da deputada, inclusive, se pronunciou pelas redes sociais sobre a decisão de Moraes. Vamos ver na tela o que diz a defesa de Carla Zambelli, Síria. Olha lá. Pois é, começou ali a defesa dizendo o seguinte: o que foi vivido nos últimos meses reafirma que o parlamento não é instância acessória, mas poder constitucional autônomo, cuja competência não pode ser esvaziada ou suprimida pela expansão indevida de outros poderes, sob pena de grave comprometimento do Estado Democrático de Direito. Este episódio permanecerá como referência institucional nas situações em que se discuta a preservação do mandato popular frente a avanços que extrapolem os limites constitucionais. Outro destaque ali finaliza dizendo: contudo, ignorando a decisão soberana dos representantes do povo brasileiro, o Supremo Tribunal Federal determinou a perda do meu mandato, onde a Casa do Povo absolveu, o Judiciário condenou. Então diz aí esse post da defesa de Carla Zambelli após a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E o deputado Diego Garcia, relator da ação sobre a perda de mandato da deputada Zambelli, ele ainda acredita que a colega vai ter alguma vitória ainda nesta semana. A deputada Carla Zambelli enviou ao presidente Hugo Motta sua carta de renúncia. Isso já havia sido anunciado pelo Dr. Fábio durante a defesa da deputada Carla Zambelli na tribuna do plenário da Câmara dos Deputados. Por algumas vezes o Dr. Fábio falou que ela renunciaria. E por que isso? Porque a grande vitória que a deputada Carla Zambelli teve nesse processo todo foi o meu relatório, um relatório técnico, um relatório que provou a ausência de provas com relação ao envolvimento da deputada, nesse caso das invasões ao site do CNJ, e mais do que isso, demonstrou a clara perseguição política contra ela. Agora, a justiça italiana está analisando, inclusive, o meu relatório, e eu estou muito confiante que a deputada Carla Zambelli, talvez ainda essa semana, tenha uma grande vitória lá na Itália e seja colocada em liberdade. Voltar para Brasília, Lulandim, já existe alguma decisão nova aí? Porque eu fiquei com muita dúvida sobre isso, o que vai ser decidido em Brasília. Quando ela renunciou, ela já estava com o mandato cassado, pelo STF. Depois teve de novo, teve um reforço. Da última vez, o ministro Alexandre de Moraes mandou caçar mesmo. Caça o mandato. Não, peraí, caça mesmo, não é isso? Pois é, a gente teve, para a gente voltar lá atrás, a gente teve uma condenação de Zambelli a 10 anos de prisão no caso de ataque hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, e nessa condenação Zambelli também tinha que perder o mandato. Isso foi uma ordem assinada pelo Supremo Tribunal Federal no conjunto da condenação, mas
há uma brecha ali na Constituição Federal que dá espaço para que a Câmara dos Deputados decida sobre essa perda do mandato. O presidente da Casa, então, Hugo Mota, decidiu colocar essa parte da condenação para votação na Casa Legislativa, e foi o que a gente viu na semana passada. Apesar dessa ordem da Justiça para que Zambelli perdesse o mandato, a Câmara decidiu por manter ela como deputado federal. E aí, menos de 24 horas depois, a gente teve essa manifestação de Alexandre de Moraes falando que não, que essa condenação ela precisa ser cumprida, incluindo a perda do mandato de Zambelli. Foi isso que aconteceu. Mas a gente viu depois, ontem, né, mais especificamente, ela apresentou essa carta de renúncia ao mandato. E aí, qual foi o efeito disso? Na prática, desobrigou que Mota tenha que se indispor ali depois dessa votação realizada no plenário da Câmara dos Deputados, já durante a madrugada, é bom a gente lembrar, na madrugada da última quarta para quinta-feira. Então, com essa renúncia, Hugo Mota não precisou assinar um ato anulando a votação que ele mesmo comandou e determinando a perda do mandato de Zambelli. Então, já foi uma sinalização da deputada, da agora ex-deputada, né, salvando Hugo Mota, vamos até usar essa palavra, dessa indisposição ali na Câmara dos Deputados. Mas essa renúncia, ela também tem um outro fator ali por trás do que a gente vê publicamente, né? É uma estratégia de Zambelli também de tentar evitar uma extradição. Ela que enfrenta esse processo de extradição iniciado pelas autoridades brasileiras, ela que está presa na Itália e enfrenta, né? A gente já viu órgãos italianos emitindo parecer a favor dessa extradição dela para que ela cumpra a pena aqui no Brasil. Zambelli, que diz ter cidadania italiana, ela não quer voltar para o Brasil, ela pretende ficar na Itália. E essa renúncia, ela vem nesse sentido, em uma tentativa de convencer autoridades italianas de que ela não é mais deputada, então que ela não precisa retornar ao Brasil. Mas claro que essa decisão sobre a extradição não cabe a ela, cabe à Justiça da Itália, que vai assinar ou não esse retorno dela para que cumpra a pena a 10 anos de prisão aqui. E isso, uma das penas, né? Ela já teve uma segunda condenação na Suprema Corte por aquele episódio em que perseguiu um homem com uma arma em punho nas ruas de São Paulo às vésperas das eleições de 2022. Mas tem um outro fator nessa discussão toda que, apesar de não ser mais problema da Câmara dos Deputados, esse caso Zambelli acendeu um outro alerta em Hugo Mota. Isso porque ele também tem que decidir sobre o mandato de um outro deputado, que é Alexandre Ramagem, condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e também a perda do mandato de deputado federal. Na semana passada, a gente viu Hugo Mota anunciando que também colocaria à votação o caso de Alexandre Ramagem, mas o presidente da Câmara não tem a intenção de criar uma indisposição com o Supremo Tribunal Federal, como a gente viu sendo ensaiado para acontecer ali nesse caso de Zambelli. Então, a situação de Zambelli muda também um pouco a perspectiva de Hugo Mota sobre o que fazer com Alexandre Ramagem. A perda do mandato de Ramagem ainda não foi para votação na Câmara dos Deputados, mas se for essa realmente a decisão de Hugo Mota, em vez de apenas publicar uma determinação de perda do mandato dele, a gente deve ver uma articulação bem diferente nos bastidores do que foi com o caso Zambelli, justamente para evitar esse atrito com a Suprema Corte. Tulu, e caso seja extraditada, gente, a Zambelli, ela deve cumprir pena na penitenciária feminina do Distrito Federal, que é conhecida como Colmeia, que é um presídio de segurança média. A definição consta em um despacho do próprio ministro Alexandre de Moraes. Pois é, Lu, voltando com você aqui, o ministro Alexandre de Moraes, ele determinou à Secretaria Judiciária que remeta ao Ministério da Justiça e Segurança Pública os documentos necessários para formalizar, né, o pedido de extradição do deputado Alexandre Ramagem, um outro caso semelhante, nos termos do Tratado de Extradição com os Estados Unidos da América, né? E agora, o que deve acontecer daqui para frente?
Olha, não é um processo tão rápido, tão simples, que deve trazer Ramagem para o Brasil na próxima semana, por exemplo. Demora um pouco. Essa ordem saiu, então, do Supremo Tribunal Federal, do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, e segue agora para o Ministério da Justiça, que tem uma representação que vai dar início a esse pedido de extradição. Esse processo, esse pedido avançando no Ministério da Justiça, ele segue para o Ministério das Relações Exteriores, que é o órgão responsável pela diplomacia brasileira. E é o Ministério das Relações Exteriores que abre um processo junto a instituições dos Estados Unidos, país em que Ramagem está. A gente viu a reportagem publicada pelo site Platô de que ele está em Miami desde setembro desse ano, ali mesmo mês em que ele realmente foi condenado por tentativa de golpe de Estado pelo Supremo Tribunal Federal. Então é um processo que ainda deve enfrentar algumas etapas. Depois que sair do Ministério das Relações Exteriores e chegar a autoridades dos Estados Unidos, a gente deve ver um trâmite de autorizações, de manifestações. Elas podem ser tanto favoráveis quanto contrárias, e tem uma diferença também entre Ramagem e Zambelli. Zambelli, que também enfrenta um processo de extradição, como a gente acabou de falar. Zambelli está presa. Ela foi presa por autoridades italianas e ela já está nessa fase mais avançada de extradição. Ramagem, ele está em liberdade nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ele é tratado como foragido, mas nos Estados Unidos ele não está preso. Então são etapas que precisam ser cumpridas para que esse processo ele seja finalizado e para que Ramagem cumpra a pena aqui no Brasil por tentativa de golpe de Estado. Mas nada é tão rápido porque, claro, a Justiça dos Estados Unidos também precisa pegar esses papéis da condenação, ainda que digitalmente, né? Analisar tudo, entender como que pode avançar nesse processo se a decisão for realmente favorável ao pedido do governo brasileiro. Pois é, e quem também pediu para deixar o cargo, mas olha só, por razões completamente diferentes, né? Foi o Carlos Bolsonaro, que é filho do ex-presidente. Ele ocupava uma vaga de vereador no Rio de Janeiro e pretende concorrer ao Senado pelo estado de Santa Catarina. A renúncia, inclusive, já foi até publicada. E como é que será que está a aceitação de Carlos Bolsonaro entre eleitores de direita de Santa Catarina, hein? Porque, teoricamente, a candidatura dele cria um certo atrito aí, vamos dizer assim, né, com a também pré-candidata Carol Detone, que é do PL também, mesmo partido dele. Ambos aparecem como favoritos, inclusive, as duas vagas para o Senado em pesquisas feitas recentemente. Mas, e para o partido, Lu? Quem é que é o apoiado, afinal de contas? Dá para apoiar os dois, né? Ou não? Olha, dá para apoiar os dois. Nada impede que um partido tenha dois candidatos ao Senado em uma eleição que duas vagas são abertas, né? A gente não vê isso acontecendo em todas as eleições gerais, mas vai ser o caso das eleições de 2026. O problema é que isso não é estratégico politicamente ou de forma eleitoral. A estratégia é melhor desenhada por partidos quando se tem duas vagas ao Senado, tentar uma vaga própria ali, como, por exemplo, o PL lançar Carlos Bolsonaro ao Senado por Santa Catarina e formar uma chapa, uma aliança a essa segunda vaga. Isso facilita, inclusive, a atuação depois da eleição, nos anos seguintes, se essa chapa for vencedora. Inclusive, facilita em questão de acordos, de articulação. Então, quando se pensa estrategicamente na política e nas eleições, esse é o melhor caminho, é o caminho que a gente vê. Então, o que a gente sabe até agora é que o PL vai sim ter um candidato em Santa Catarina e que esse nome deve ser o de Carlos Bolsonaro. Não deve ser o de nenhum aliado da família, deve sim ser o de Carlos Bolsonaro, justamente porque carrega o sobrenome da família, tem um peso ali nesse sentido, e a segunda vaga ao Senado pelo Estado deve ser disputada em uma chapa da oposição. Hoje a oposição, né, a gente chama de direita, deve formar uma chapa ali, Carlos Bolsonaro com mais algum aliado. Não está descartado que algum aliado de Jair Bolsonaro deixe o PL, que hoje está no partido, deixe o PL para formar essa chapa com Carlos Bolsonaro, mas isso tudo por conta de acordos que foram construídos ali nos bastidores. E realmente o nome indicado é o de Caroline Detone, ela que tem uma atuação muito forte nessa base ideológica de Jair Bolsonaro aqui no Congresso Nacional, está no segundo mandato
como deputado federal e, pelo que tudo indica, tem um espaço político ali para disputar uma vaga ao Senado. Mas, claro, tudo isso depende de muita articulação, incluindo essa articulação de que uma vaga ao Senado nessa chapa é do PL, mas uma segunda deve ser discutida com partidos aliados. Isso é uma discussão que acontece não só a nível federal, mas também a nomes da direita que atuam no estado de Santa Catarina.